Salve, salve para você que está sintonizado aqui na Exclusiva FM, hoje 8 de outubro, 5 horas e 8 minutos. Sim, estamos um pouquinho aí atrasadas, mas comparecemos ao encontro marcado. Claro, eu sou Kátia Teixeira, vou ficar com vocês até 18 horas, super, hiper, muito bem acompanhada por Cristiane Borges. Milene Souza na live. Mirtes Fernandes. Eu já tô aqui. É isso aí. Aí, claro, né? A gente quer agradecer aos internautas, quer agradecer a todos que estão sempre nos seguindo. Eu quero agradecer às nossas empresas que apoiam o programa, que é a Tátil Inovação, criadora de software de gestão especializada no ramo de confecção, o Amazing Chicken, frango frito à moda mexicana, uma delícia. A Tulipa Contábil, mentoria para novos negócios. Vai começar o seu negócio? Procura a Tulipa para fazer mentoria. Planejar Brasil, especialista em marketing digital, sites, lojas virtuais, campanha de divulgação no Google, redes sociais, e-mail marketing e muito mais. Boas notícias, sempre boas notícias. Hoje tem uma ótima, gente, eu adorei. A bancada feminina cresceu no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados foram eleitas 74 parlamentares, do total de 513. Em 2014, éramos 51, ou seja, crescemos 45%, o que significa que em 3 eleições estaremos ocupando aproximadamente 50% das cadeiras da casa. O percentual de mulheres concorrendo a deputada federal quase não se alterou em relação às últimas eleições. O total ficou um pouco acima do mínimo de 30% de candidatos de cada gênero para cargos proporcionais exigido pela lei. Foram pouco mais de 2.600 candidatas, segundo a Justiça Eleitoral. Em 2014, eram 2.300 candidatas. Eita! No Senado, 7 representantes femininas tiveram vitórias nas urnas. Quanto às novas senadoras, das 7 que poderiam tentar um novo mandato, apenas 3 se candidataram à reeleição. As outras não entraram na disputa eleitoral ou optaram pela Câmara, além de Ana Amélia, que escolheu serviço na chapa presidencial com Geraldo Alckmin. Foram 62 candidatas femininas para o Senado, um aumento expressivo em relação a anos anteriores. Em 2014, quando a renovação foi 1/3 das 81 vagas, somente 35 concorreram. Os estados que elegeram as deputadas para a Câmara dos Deputados: Acre, 4 mulheres, Alagoas, 1, Amapá, 4, Bahia, 2, Ceará, 1, Distrito Federal, 5, Espírito Santo, 3, Mato Grosso, 1, Mato Grosso do Sul, 2, Minas Gerais, 4, Pará, 2, Paraíba, 1, Pará, 5, Pernambuco, 1, Piauí, 4, Rio de Janeiro, 9, Rio Grande do Norte, 1, Rio Grande do Sul, 3, Rondônia, 3, Roraima, 2, Santa Catarina, 4, São Paulo, 11 e Tocantins, 2. Somente nos estados do Amazonas, Goiás, Maranhão e Sergipe não elegeram deputadas. Gente, parece que é um crescimento tão pequenininho, mas assim, eu comemoro porque é um avanço. A gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias para a gente conseguir conquistar grandes vitórias. Eu fiquei bastante feliz e principalmente porque não houve um maior número de candidatas. O que houve foi o maior número de eleitas, o que significa que a mulher realmente está aparecendo. A gente não é mais só a laranja que está lá para cumprir cota. A gente está se candidatando para realmente se eleger e nós, enquanto eleitoras, né, a gente está indo lá e votando em mulher. Muito legal, eu estou muito feliz com o pequeno resultado que a gente conseguiu e eu tenho certeza que daqui 3 eleições vamos estar lá em maioria na bancada. É isso aí. Eu não sei você, Mix, mas, por exemplo, eu para escolher os meus candidatos, eu dei preferência, sim, às mulheres, porque são poucas na bancada e a gente precisa de pessoas pensando como a gente também lá na bancada. E foi difícil achar candidatas, né? Às vezes eu até achei algumas, mas quando você vai olhar o plano de governo, não era adequado. Então, também eu acho que tem que ter a consciência de não votar só em mulher porque é mulher, mas dar preferência, mas olhar também o plano de governo, o projeto e tudo mais, né? Eu até procurei mulheres para votar, né? Só votei nos homens porque não tinha outra opção.
Então, ali tive que votar em alguns homens. Mas também, antes de escolher essas mulheres, eu fui entender um pouquinho da trajetória delas, né? Da história de vida delas, para entender um pouquinho sobre como elas agiriam ali, né? Fui bem em busca dos princípios ali, de onde vieram. Então, essas 3 mulheres que receberam meu voto, 2 mulheres que receberam meu voto, receberam por conta da trajetória e de tudo que construiu até hoje. Uma delas entrou, a outra não, mas mesmo assim a notícia é bacanérrima, parabéns aí pela escolha. E sim, temos que comemorar, ficar felizes. E a tendência é aumentar mais, né? Isso e aí. para empreender não basta ter criatividade e força de vontade. É necessário aprender a lidar e gerenciar uma empresa otimizando recursos. No dia 5 de outubro foi comemorado o Dia do Empreendedor no Brasil. E de acordo com o Serasa, o nascimento de empresas e novos MEIs totalizou mais de 1 milhão de companhias criadas no país. Portanto, empreender se tornou o sonho de muitos brasileiros. Porém, nesse processo, os desafios e as dificuldades são inúmeros e é preciso ter muita resiliência para alcançar o sucesso. Muito já se foi dito, falado, mensurado. Se empreender no Brasil virou moda, no mundo virou tendência. A corrida pelo ouro, pela lâmpada mágica e pela pobre coitada da galinha dos ovos de ouros, também uma loucura, está uma loucura. Mas loucura mesmo é achar que ser empreendedor dará menos trabalho que ter uma carteira assinada. Vamos combinar, né, meninas? Que tudo é uma questão de ponto de vista. Falando nisso, qual a vista preenche sua janela sobre esse assunto? Nosso tema do dia é Dia do Empreendedor. Oba. E você, Mi? Se você nem falou se você votou em mulher, se você não votou... Eu tô aqui quietinha. Quando a gente tá na live, você fica um pouquinho distante. Mas eu tô com saudade de vocês. E a gente de você. Também. Faz falta aqui na bancada. E sobre a notícia eu achei bem bacana, que não deu tempo de eu comentar. E eu fiz até uma campanha pra mulherada aí que nos acompanha. Votar em pelo menos 2 mulheres, claro, né? Igual a Kátia falou, tem que saber escolher. Mas para que isso pudesse ser uma realidade. Então, eu fiquei muito contente com a notícia também. Uma ótima notícia, viu, Mirtz? Parabéns para nós, né? E aí, qual vista preenche sua janela sobre o empreendedorismo? Milene, conta pra gente. Olha, empreendedorismo para mim é muita paixão, né? A gente é apaixonado pelo que faz, o empreendedor. Até que uma hora essa paixão toda, essa vontade toda de mostrar resultado, de mostrar que é capaz e de querer ganhar o mundo, né, sozinho, independente de qualquer corporação, de empresas grandes, a gente cai na real e fala, nossa, não é só essa vontade, essa paixão. Tem também que ter dinheiro, tem também que ter organização para conseguir ter resultado. Bom, eu me sinto o cocô do cavalo do bandido cada vez que eu discuto essas pautas nos bastidores com as meninas. Eu não sei como cheguei lá, eu sei que cheguei e que ninguém diga o contrário, porque assim, nada do que eu penso sobre empreendedorismo bate com essas mulheres bacanérrimas que estão aqui na bancada. O que eu entendo de empreender hoje, né? Eu acredito que a loucura que eu fiz há 34 anos atrás, e eu vou mais longe até, as primeiras empresas, e eu tava até comentando com as meninas, bela porcaria, foram 14 empresas, né? Só precisei de 2 para ficar rica, só 2 que deram certo. Então, eu imagino que fazer como eu fazia antigamente não funciona mais, tá? Eu acredito que hoje, simplesmente, com a cara e a coragem, sei lá, entender um pouquinho de quem é o seu público, entender um pouquinho como tá o cenário, quem são os seus concorrentes, isso é imprescindível hoje para que você abra uma empresa, ou que você comece a empreender e que isso tenha mais chances de dar certo. Não vou falar aqui de business plan, porque realmente isso eu nunca fiz, mas sempre, depois que aprendi sobre o Canvas, fiz o Canvas. Claro que alguns treinamentos foram divisores de água na minha vida, como, por exemplo, o 10 mil mulheres, que é um treinamento internacional. Isso deu outra forma para a minha empresa, e isso sim foi ponto categórico e virada de chave para que eu chegasse lá. Mas, de verdade, assim, para quem está começando agora, se eu tivesse que dar um conselho, estude a respeito da concorrência, estude o cenário e entenda principalmente o que você vai fazer de diferente.
Para mim, o mundo empreendedor ele não foi tão assustador porque eu tinha um comportamento empreendedor dentro das empresas onde eu trabalhava como CLT. E, então, não houve uma grande transformação de comportamento. Ou, nossa, que difícil, isso eu não sabia. Na real, eu sabia exatamente como tinha que se comportar, porque eu trabalhava muito próximo com os donos. Eu tinha um comportamento de dono. Mas, sem dúvida alguma, o que eu mais aprendi nesses anos de empresária e empreendedora é que o financeiro está acima de tudo. Então, se não tiver gestão financeira, se não tiver controle financeiro, se você não tiver com os números no financeiro, nada vai fazer sentido. Nada. Porque não sobra dinheiro para fazer mais nada. Muito menos o que você queria quando você montou sua empresa, que era ser feliz. Porque precisa pagar conta para ficar feliz. Não dá para ser feliz devendo. Eu falo que empreender é empresa para ter lucro. Para mim, esse é o ponto fundamental. E para ter lucro, a gente tem que fazer a lição de casa. E não é só porque eu sou contadora, mentora, a Cris é a chata, é a metódica. Não, é porque eu vejo no dia a dia inúmeros exemplos disso. Então, se você não acompanhar a gestão do seu negócio no dia a dia, seja no papel de pão, na planilha, no sistema, aonde quer que seja, se você não calcular o seu custo de forma adequada, até teve a discussão hoje de manhã, né, em relação ao Prolabore, e ainda, infelizmente, muita gente não sabe que Prolabore faz parte do custo. Porque se a pessoa não tiver esse Prolabore lá dentro do seu plano de negócio, qual a motivação que ela tem para trabalhar? A fome. Né? E mesmo porque se ela não recebe Prolabore, o Prolabore é o salário do sócio que trabalha na empresa. Então, ela tem que colocar outra pessoa para fazer aquela função. E se ela colocar outra pessoa, ela não tem que pagar um salário? Então, esse é o princípio do Prolabore. Então, por mínimo que seja o salário mínimo ou menos, a pessoa tem que ter uma retirada de Prolabore que dê satisfação para ela de estar lá, acordar todo dia e trabalhar. Não, e uma coisa que acho que poucas pessoas sabem é que o Prolabore é obrigado por lei. Você não é obrigado a retirar lucro, mas você é obrigado a ter Prolabore. Sim. E também não faz sentido algum você... Exatamente. Então não faz sentido algum você recolher o INSS do seu Prolabore se você não vai receber o seu Prolabore, porque o imposto você vai pagar. E no meu entender, essa foi uma forma tosca ou torta que o governo entendeu de como fazer o cara entender que ele precisa receber o dinheiro dele. Não o lucro, mas o salário, obrigando o cara a retirar Prolabore. Então você tem que ter... É o salário mínimo, mas você tem que retirar para pagar as suas contas. Fala aí, Milene, qual que é a sua opinião sobre esse tema? Então, mas é incrível, né? Como no Brasil a gente empreende mesmo por paixão, e essa questão toda do Prolabore que vocês estão comentando, muitas empresas, principalmente os pequenos, só vão se dar conta da importância disso depois de alguns anos que já está cansado, fadigado, e aí começa a questionar se valeu a pena, e aí olha para o Prolabore. Mas a minha experiência pessoal sobre o empreendedorismo, e principalmente se tratando assim, que eu tenho muitos clientes, e a maioria deles são empreendedores, praticamente todos, né? Que no Brasil a maioria das pessoas empreendem realmente porque amam o que faz. Elas não empreendem estrategicamente porque o negócio vai dar dinheiro, sabe? Principalmente no ramo de serviço. Não sei se vocês têm essa impressão. Quando é produto, ainda existe uma pesquisa um pouquinho maior de mercado, mas quando é serviço, as pessoas são muito apaixonadas pelo que faz. Então, eu nem acho que a palavra seja paixão. Eu vou dizer exatamente a mesma coisa que eu disse hoje quando a gente estava passando a pauta. Muitas vezes eu empreendi sem Prolabore, porque a minha empresa tinha prioridade nas minhas coisas. Eu precisava que a minha empresa desse certo. E eu nunca tive essa visão que eu aprendi hoje com as meninas, né? De que eu tinha que ter um Prolabore lá atrás. É engraçado. Eu só fui ter um Prolabore quando a minha empresa conseguiu me pagar. E talvez tenha sido por isso que as minhas empresas não cresceram mais rápido. A gente aprende todo dia, e que bom. Né? Que bom que eu posso aprender no amor com as pessoas que eu convivo e que de repente gostam de mim e que me falam isso de uma forma carinhosa. Mas enquanto eu não tiver essas pessoas ao meu lado, eu posso dizer aqui para vocês que os primeiros 10 anos que eu empreendi, eu não ganhei dinheiro para mim. Eu fiz todo o dinheiro que vinha e que eu precisava, eu fiz para o crescimento das minhas empresas, né? Foi também a primeira vez que eu quebrei na minha vida, eu tinha uma empresa que tinha 6 anos. Então, na verdade, eu aprendi as duras penas. Né? A segunda vez quebrei por várias
vaidade, já falamos sobre isso. Mas, Prolabore mesmo, de ter uma grana só para mim, isso foi depois de 10 anos empreendendo, É né? importante esclarecer para nossos ouvintes, Kátia, que o Prolabore faz parte do custo da empresa. Então, é é isso que eu lucro, né? então, mas eu tô sendo de um muito... funcionário. Tô sendo Pra muito não humilde ficar, aqui em dizer que eu não sabia disso e que eu não exatamente, tinha a pra não menor ficar- noção. E que mais do que isso, eu não tinha essa noção. Eu não sabia, não tinha essa noção. Eu não vi importância nisso, porque para mim o mais importante era que a minha empresa desse dinheiro para que eu pudesse pagar. Mas a gente meus descobriu que você tirou o funcionários. Prolabore de outras formas, né? Na verdade, você tirou a distribuição de lucro, que é muito melhor do que Prolabore. Então, aí é Mas que o tá. papo Mas tá muito que engraçado, né? Isso não tá muito claro na minha cabeça, né? Eu só entendi a partir dessa conversa de hoje que eu tinha um Prolabore há pelo menos 24 anos, mas que eu não tinha antes. E eu me sinto no direito de dizer isso, porque eu sei que tem muita gente me ouvindo e que pensa como eu. E de repente tá errado, ok? A gente tem que entender quando fez algo que não foi bacana. Eu aprendi, como falei, no amor. Mas para você que tá me ouvindo, que tá começando a empreender, você precisa pôr, então, seu Prolabore aí nos Dentro seus do seu custos para que você não passe dificuldade. Como, por exemplo, corte de água, corte de luz. Talvez eu não tivesse passado por esses perrengues todos se tivesse computado no início de tudo que eu tinha que ter um Prolabore. Meninas, Mirtes, temos frases? Temos frases. Oba. Seja feliz com o que você tem, mas fique animado com a chance de ter mais. Uh. Alan Corren, empreendedor. Gosto muito. Adoro. Estar ocupado nem sempre significa trabalho de verdade. O objetivo de todo trabalho é produção ou conquista. E para qualquer um desses objetivos deve haver previsão, sistematização, planejamento, inteligência e propósito honesto. Muito legal. Assim como a transpiração. Parecer estar fazendo não é fazer. Thomas Edison. Certíssimo. Grandes empreendedores estão confortáveis em estarem desconfortáveis. Steve Blank. Cara, as 3 frases pra mim representam o que a gente vive no empreendedorismo, né? A gente nunca estar satisfeito. Isso não tem nada a ver com ser grato, né? Eu sou extremamente grata por tudo que eu tenho, mas eu não estou satisfeita, eu quero sempre mais. E por isso que eu levanto todo dia. Sem isso é dúvida. bom, né? E não Porque uma tenho das características culpa. empreendedoras tem que ser isso. Não tem que tenho correr culpa. atrás, né? Não tenho culpa. O universo é abundante, ele tem muito pra me dar. E eu só tenho que ir lá colher, senão apodrece. Acho Sem um dúvida. desperdício a gente não correr atrás da riqueza que o mundo oferece. Mas eu acho que a frase mais bacana aí nesse contexto, valendo o dia de hoje, é sobre a produtividade e o trabalho, né? Às vezes você acha que você trabalha, mas está trabalhando errado. E aí os resultados serão ruins. E você vai ter aquela sensação de dizer, porra, mas trabalhei tanto, cara. E como assim eu não consigo sair com meu marido comer uma pizza? Né? Você não consegue sair com seu marido comer uma pizza porque você está trabalhando errado. Né? Então a gente precisa ter muito claro a produtividade. O né? que muita gente confunde, né? Que o caminho do sucesso é através do trabalho. E não é, isso é uma mentira enorme. Porque você só. O caminho do. A única coisa que o trabalho te dá de fato é o cansaço. É isso mesmo. A forma como você trabalha, aonde você trabalhando, o que você tá trabalhando é que faz a diferença. Não adianta você ficar e deitar cansado, dormir 3 horas por noite, tá? E daí, fazendo o quê? Se achar um mártir, né? A pessoa se acha um mártir, Não, aí né? tá aquela história, vamos voltar pro começo do programa. Dormir 3 horas por noite, fazendo o quê? Trabalhando numa empresa que não me paga pro labore. Ah, seu burro! Vai trabalhar numa empresa que te paga pro labore! Não, e a questão Tudo não bem. é trabalhar muito, né? A questão é trabalhar de forma eficiente. Você Exatamente. pode trabalhar Gera- 3 horas, mas ser extremamente produtivo do que Sem você dúvida. trabalhar, dormir 3 horas por noite e não ser produtivo. E Eu não acho- produzir nada no dia. É, Até diga tem lá, uma Milene. frase que fala que É. você tem que produzir alguma Inclusive- coisa todos os dias, né? Então produza riqueza própria. Né? Inclusive, eu recebi uma pergunta aqui do Adriano Reis por e-mail. O que o empreendedor deseja conquistar quando ele escolhe empreender? Tem tudo a ver com o que vocês estão falando aí. Independência financeira, realização de um sonho ou que pode fazer algo para si mesmo? Qual que é a opinião de vocês? Então, gente, eu volto a dizer, né? Com 14 empresas, já todas as alternativas são corretas aí, né? Mas, de verdade, eu acredito que depende do momento que você está vivendo, né? Existe aquele momento que você precisa abrir a empresa porque você precisa sobreviver. Deve ter pessoas hoje no Brasil que perderam seus empregos. 14 milhões. Então, e que de repente precisam empreender, que não vão se sujeitar a ter cargos menores. Bom, enfim, não importa o motivo, vai lá e empreende. Então aí não está empreendendo por sonho,
sonho e está empreendendo por pura necessidade, né? Eu, os últimos 5 anos, empreendi por sonho. O Agora Que São Elas realmente é o meu legado, eu amo o que eu faço ali e confesso, não tenho prolabore fixo no Agora Que São Elas, mas tá tudo bem, porque na outra empresa, no Grupo Amazing, eu tenho meu prolabore e vai muito bem, obrigada. Então, eu também acho que depende do momento de cada um, da maturidade de cada um, da oportunidade que se apresenta aquele empreendimento, por que você está entrando naquele empreendimento de fato. A minha opção foi por produzir alguma coisa para mim. Não vou ficar mentindo falando que foi por causa da minha filha que era bebê, porque não era, coitada. A decisão foi minha, por minha... pra atender o meu anseio, na verdade, de que eu tava de saco cheio de ter que me responsabilizar pelo erro dos outros. Eu falei, não, a partir de agora eu quero me responsabilizar só pelos meus. É isso aí. Né? Então, foi isso que me motivou de fato. Eu tava muito cansada dessa vida do mundo corporativo, do mundo corporativo mesmo, que você tem que dividir os fracassos e muito, muito pouco das glórias, né? A minha primeira empresa foi realmente porque eu queria ficar com as minhas filhas. Eu trabalhava muito, ganhava bem, mas trabalhava muito. Agora você trabalha menos, Cristiane, conta pra nós aqui. Eu trabalho a mesma coisa, só que eu posso dar uma fugidinha e lá, dar um beijinho, um abraço. Mas foi em algo que eu tinha competência técnica. Eu não fui em algo que eu não conhecia tecnicamente. Já teve outras empresas, como a Boutique do Contador, por exemplo, até tinha competência técnica, mas eu já criei como uma empresa para gerar valor. Eu criei como uma startup porque eu queria gerar valor nessa empresa, que era uma empresa que eu estava criando para vender, né? Que no futuro ela vai vender e valer milhões aí, né? Mas a primeira empresa não, era realmente a empresa que eu falava assim, da vida toda, é o que eu gosto de fazer e está dentro da minha especialidade. E você, Mi? Então, eu acho que as 3, como a Kátia falou, independência financeira, realização do sonho e querer fazer algo para si próprio. Mas eu acho que começa muito mais por uma realização de um sonho para as mulheres. Essa é uma percepção minha. Independência financeira, normalmente é o que a Mirtz falou, quando a pessoa já está de saco cheio e quer mais, e sabe que o que ela está entregando lá fora vai ter muito mais. É um caminho que as pessoas seguem também, mas depende do momento de cada um. Eu, particularmente, fui empreender muito mais pela realização de um sonho, porque quando eu comecei a empreender, eu tinha um dinheiro, assim, né? Um pouco, pelo menos, para começar. Bacana. Temos mais perguntas? Tem uma pergunta aqui, do Renato Enzo. Na opinião de vocês, qual é a verdadeira batalha de um empreendedor no Brasil? E por coincidência, o Renato Enzo enviou pelo WhatsApp e o Fábio Sorola fez a mesma pergunta aqui na live. Quais são os maiores desafios do empreendedor? No Brasil? No Brasil, eu acho que é a burocracia. No né? Brasil, a burocracia e a tributação. Tributação. É tributação Eu acho que altíssima. esse é o maior desafio. Tanto a tributação tributária como a tributação trabalhista. Tributação. Não, acho que a Dos dois tributação lados. é o que pesa. Eu também, a falta de preparo também acho que é um desafio, né, gente? Porque a grande judiação que a gente vê, às vezes, das pessoas que estão começando a empreender é a falta de conhecimento básico de como funciona uma empresa, o que eu tenho que olhar, o que eu não preciso olhar, o que determina o meu sucesso ou o meu fracasso, o que é um indicador financeiro importante. Começa muito na raça, assim, trabalha pra caramba, coloca às vezes o dinheiro da vida naquele negócio. Da rescisão, percebeu, né? E não é sacanagem, não é má fé, não é incompetência, é falta de conhecimento. Então, eu acho que a falta de conhecimento talvez seja mais importante ou o maior dragão que tem no empreendedorismo, antes né? de começar a empreender, né? E aí, gente, como funciona porque não sabe que não sabe, né? Acho que é o pior. E aí, sabe o que acontece? Vira e fala, eu não tenho sorte. Então, pessoal, não é sorte. Leandro Sapucaí. Leandro, acho que é o seguinte, uma pergunta que não quer calar. Foi sorte ou foi Deus? Sempre foi Deus. Então canta. Foi eu. Vão dizer que foi sorte, falou. Só eu sei como foi ter que comer o pão que o inimigo amassou. Nessa guerra constante, ser perseverante é fundamental, pra manter sempre acesa no peito a certeza que o bem vence o mal. Vão dizer que é destino, pois é.
Só que desde menino tive que aprender a remar contra a maré. Não sou de dar conselho, não, baixe com a sua visão. Paciência de Jó, companheiro, e a fé de Abraão. Quando o dia mal chegar, não vai desanimar e nem esmorecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Bote um sorriso no rosto que a sua vitória já está pra chegar. Papai do céu abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar. Vamos lá! Quando a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando o sol clarear, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não quero nada que for de ninguém nessa vida, só quero o que é meu. Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E aí? Quando a vida sorrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus. quando o mar se abrir, Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus é bom o tempo todo e batalha pelos seus. Nunca foi sorte. Se sempre foi Deus, não sei, mas eu acredito que é assim. Não existe esse papo de eu não tive sorte. Eu acho que tá muito mais para aquilo da gente não ter estudado o mercado, não ter não feito ter a lição de preparo, casa, né? não ter preparo, do que sorte, Deus e qualquer coisa que seja. E claro, nós estamos aqui em 4 mulheres malucas por empreendedorismo. O Gestão com Elas veio para isso, né, para falar um pouquinho dos bastidores, das verdades, como a gente está falando aqui, né? Não daquele glamour empreendedor que todo mundo pensa que existe, inclusive hoje aqui nos bastidores da rádio, né? Tá a Lorena Rodrigues, ela perguntou assim pra gente: a mulher sente mais dificuldade na hora de empreender? Então, Lorena, eu vou começar respondendo. Acredito que hoje em dia não mais. Acredito que hoje a mulher está mais preparada porque ela está frequentando outros treinamentos, ela está se capacitando, ela está vendo a importância. É muito bom a gente dizer que 52% das cadeiras acadêmicas hoje estão sendo supridas por mulheres. Isso, quer dizer que eu preciso fazer faculdade? Não. Quer dizer que as mulheres estão interessadas em se capacitar. E os eventos de mulheres também estão lotados por conta disso. Né? Criaram-se várias redes, né, de apoio à mulher empreendedora, que eu acho que ajuda demais. Onde a gente troca informação, troca contato, troca parceria, negócios, enfim. Eu acho que essa rede que se formou aí nos últimos anos feminina é extremamente importante, principalmente para quem está começando. E está em todo lugar, né? Dentro dos Sebrais, no Facebook, associações comerciais. Tem que se inteirar, tem que se enfiar nisso aí. Fazer amizade, que é muito fácil entre as mulheres, né? Porque a gente troca amizade muito fácil. E contar com o apoio feminino. E grupos fechados também, né? Coisa. A mulher abrindo confraria, abrindo másteres. Não, e fora isso, tem algumas universidades, inclusive bancos, que tem programas só para mulheres empreendedoras. Exatamente. Também, né? Exatamente. Que é um programa muito bom. Claro. Né? Tem grandes empresas que estão fazendo também programas só para mulheres empreendedoras. É isso aí. E que não se paga nada muitas vezes, né? Na verdade, assim, a gente veio para ficar, as grandes instituições, esse movimento de apoio ao empreendedorismo feminino não é nacional, ele é internacional. Sim. Porque já se percebeu que a mulher veio para ficar no mundo dos negócios. Só que o jeito da mulher fazer negócio realmente é diferente, mas eles não conseguiram escrever ainda, né? Como que funciona isso daí? Diga a lá, gente tá colaborando Milene. com isso. Então, é verdade, gente. Sabe uma coisa que eu acho muito bacana, até para dividir? Opa! Oi, tô ouvindo. Que eu acho muito bacana, até para dividir com os homens, falar um alô aqui para os internautas. O João Carlos foi o primeiro que chegou hoje na nossa live com joinha. Então a gente tem um público bem bacana, masculino, porque a gente fala de empreendedorismo e é para todo mundo, né? Mas uma coisa muito bacana das mulheres, que as mulheres elas são consumistas, né? E elas são consumistas ao ponto de comprar tudo que elas têm vontade. Então, por exemplo, a semana passada a gente fez um evento, eu e a Kátia, né, Ká? E tinham as expositoras. Todo mundo saiu de lá com a sacola cheia. E é muito engraçado, porque é um comportamento feminino, né? A mulher, se ela gostou daquela lembrancinha, daquele lencinho, daquela roupa, ela vai levar embora sem choro. Então, a mulher, ela é consumista. E uma outra coisa também, a palavra sororidade, a gente fala muito disso ultimamente, mas na prática, a mulher, ela não gosta de ver a outra não dando certo. Então, quando a gente vê uma mulher que tá empreendendo e que tá quebrando, ou que não tá dando certo por algum motivo, logo a gente tenta fazer alguma ação. É como se fosse uma ação social,
para ajudar aquela pessoa a reverter a situação, não é verdade? E a minha ação é uns tapas na cara. A Mites, ela é mais... Eu já levei vários puxões de orelha da Mites, viu, gente? Quando eu começava a reclamar de alguma coisa, ela... Você tá reclamando o quê? Faz uma ação, faz um plano de ação, coloque em prática, vai colocar em prática. E eu acho que é isso mesmo, né? Acho que a mulher A gente tem se ajuda, né, Cris? acho que a mulher tem essa dinâmica de se levantar muito rápido, Ressurgir, né? sim. De ressurgir das cinzas, Sim. vamos falar assim. A gente isso levanta, mesmo. a gente leva o baque, né? Leva aquele A gente não tem choque. tempo de ficar chorando, Exatamente, né? a gente já passou o tempo Sacode a da mulher poeira e dá a volta chorona, por cima. né? Sexo frágil, não mesmo, né? Até é bom que vocês entendam que Olha, até os 2 eu- anos de idade, a mortalidade dos meninos é muito maior do que das meninas. Então, quando a gente, literalmente, pega o homem pega o casaco num dia de chuva como esse, entrega o guarda-chuva e o casaco pra gente, tinha que ser ao contrário, porque o risco deles morrerem com uma pneumonia é muito maior do que nós, mulheres. Isso não sou eu que tô dizendo, tá? Vão pesquisar que vocês vão ver que eles ficam muito mais doentes, morrem muito mais do que nós. Ainda bem. Meninas, tem uma pergunta aqui que chegou por e-mail. Posso fazer? Claro. Que decisão o empreendedor precisa tomar hoje para construir uma empresa de 100 anos? Quem fez foi o Moisés Parte. Eu só quero fazer um comentário, Moisés. A minha decisão eu tomei fazem uns 3, 4 anos, que foi fazer parceria com essas 3 lindas que estão sentadas aí na bancada. Eu tenho certeza que a minha empresa vai durar 100 anos. Bom, eu já vou dizer que eu nem imagino uma empresa durante 100 anos, tá? Isso é surreal pra mim. Não, essa altura do campeonato, qualquer pessoa que monte uma empresa para 100 anos, ela tá completamente louca. Porque o mundo daqui 100 anos é outro, amigo. Ninguém sabe como é que vai ser. Nada vai durar 100 anos. Não, eu acho Nada, que tem nenhum a questão negócio vai que durar 100 pra anos. você se manter muito tempo no mercado hoje, você tem que inovar muito, tem que investir em Todo tecnologia, investir em pessoas, ter uma visão moderna, empreendedora moderna. Não pode mais estar daquele jeito arcaico de que é o chefe que manda e todo mundo cala a boca. Tem que ser uma gestão muito participativa e muito inovadora. Mas Não, e mesmo na assim, verdade- 100 anos é Mesmo muito assim, tempo. eu não acredito que vai durar 100 anos. Até porque eu mas... acredito que os nossos filhos não terão vontade de continuar, porque hoje todo mundo está muito criativo e está muito... a informação está muito à palma da mão. Então, ideias se tem a todo momento. Os nossos filhos também terão as ideias deles para empreender, se eles quiserem ou não, ou serem empreendedores, estar aí em grandes empresas, ou ter uma startup. São N movimentos que uma criança hoje pode fazer. Eu não e sei, o 100 que anos é mais de- duradouras, eu acredito que sim, porque hoje as startups estão surgindo justamente para isso, né? E tem segmentos de tecnologia, de indústria, que dependendo do produto, do serviço, serviço eu acho mais difícil, Também. né? Mas produtos, tecnologia, eu acho que tem sim como durar muitos anos, não sei se 100, né? Porque são empresas que se criam para gerar valor e para se vender, não é uma empresa familiar. Existe um segmento que é o segmento dos hotéis, né? E eu nem sabia disso, pra mim é uma informação nova, de que você constrói um hotel hoje e o seu break-even vai acontecer aproximadamente daqui a 80 anos. O que significa que o seu ROI daqui 100. Então, gente, mas vamos lá. Uma empresa, ela é o como de alguma coisa, né? Eu quero colaborar, matar a fome das pessoas. Como? Aí é a tua empresa e é o jeito que... o teu negócio, como você vai fazer aquilo. Se é abrindo uma padaria, se é com açougue, enfim. A empresa é sempre o como. O desafio das empresas que estão surgindo hoje, ou dessa molecada que tá vindo pro empreendedorismo, é que ninguém mais sabe o como. Ninguém sabe mais como eu vou me comunicar, como eu vou dormir, como eu vou me hospedar, como eu vou me locomover, ninguém sabe como vai acontecer daqui 10 anos. É uma completa utopia achar que a gente sabe hoje um negócio que vai sobreviver, mesmo a gente estando num país subdesenvolvido. Porque a gente tá num mundo globalizado e hoje eu tô pensando assim, eu vou administrar minha empresa aqui com o meu livro caixa. Daqui 5 anos, não existe nem caixa, nem livro, nem papel, nem coisíssima nenhuma. Nem dinheiro de papel, né? Vai estar tudo aí nas criptomoedas. Então, assim, aí eu acho tem que... incêndio, o livro caixa queima. Não, mas o que eu acho é o seguinte, a gente tem que se apegar, tirar o olhar do como e colocar, na verdade, o que eu quero fazer. Eu quero matar a fome das pessoas. Como eu vou decidir todo ano. Sim. Cada vez que eu for montar meu planejamento estratégico do ano, eu vou decidir como é que vai ser. Porque o meu negócio de hoje pode não ser o meu negócio de amanhã. Hoje eu posso estar vendendo BIP e amanhã eu posso estar vendendo celular. Milene, a gente tem uma pergunta aqui da Simone Vieira que eu queria que você começasse respondendo.
Os dias de hoje, com tanta gente empreendendo, como criamos um diferencial? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, Simone, né? Simone, primeiro você tem que entender qual que são as maiores necessidades do seu público-alvo. Criar um público-alvo é um desafio também, viu? Mesmo a minha empresa, por exemplo, que tem 17 anos, eu posso dizer para você que só nos últimos anos eu consegui focar no público que realmente eu quero atender, porque a gente tem as dificuldades no início, né? Mas quando você foca num público que você quer, você vai criar o diferencial conforme a necessidade desse público. Então, por exemplo, se para esse público específico o diferencial é um atendimento bom, apesar de ser obrigação, tem algumas áreas que acaba sendo diferencial, porque os seus concorrentes não atendem tão bem. E é isso. Agora, uma coisa simples, só para concluir minha fala, é que eu acho, na minha opinião, se você tiver algo a mais, por mais que eu desenvolva uma tecnologia, igual a empresa da Mirtes, tecnologia. Só que, além da tecnologia, ela faz os clientes dela, os parceiros dela, fazerem network entre eles. Até no site novo dela vai ter lá uma área que ela vai indicar parceiros para um contratar do outro. Isso é um mega diferencial. Porque ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas ela faz porque ela quer contribuir com o crescimento dos clientes dela. Eu faço igual. Eu costumo fazer a seguinte pergunta pro meu cliente, para quem fala assim, preciso definir um diferencial. A pergunta é, por que o seu cliente compraria de você e não do seu concorrente? Então, por isso que você se tem você que estudar. conseguir responder isso, você acha o seu diferencial. Então, mas aí é por isso que você tem que estudar o seu concorrente, tem Sim. que entender quais são as tendências. E olha, é assim, mesmo que você Pesquisa seja com o cliente, pequenininho, né? no meu caso, por exemplo, quando eu tinha o Amazing Balls, que era um parque de 800 metros quadrados, eu ia entender o que a Disney estava fazendo. Aí você vai falar, mas como assim, Kátia? Você estava falando da Disney? Claro, eu tenho que olhar o que o grande está fazendo, trazer isso para o meu tamanho e oferecer a melhor coisa que eu pudesse oferecer, né? Então, acredito sim. E aí, falando já, voltando lá ao início, né? Que eu não tinha Prolabore, mas talvez o que me fez sobreviver esse tempo todo, esses primeiros 10 anos sem Prolabore, é que eu atendia meus clientes com muita excelência. Acho que esse era o meu Prolabore. Eles voltavam e me traziam o dinheiro de volta. Mas, de verdade, eu acredito que olhar a tendência e ter identidade própria. Eu vou repetir, vou morrer repetindo isso, né? O seu diferencial tem que vir de você. Olhar para o concorrente é diferente de copiar o concorrente. Né? Tenha uma identidade própria, para quando as pessoas olharem para sua empresa dizer assim, uau, nossa, essa empresa é a cara de fulano, é a cara de ciclano, e os seus colaboradores, funcionários, como eu prefiro dizer, também precisam falar a mesma língua. Então eles têm que chegar. Foi muito engraçado que hoje nós estávamos num supermercado, não sei se vocês perceberam, todo mundo deu bom dia pra gente. Sim. Todos eles deram bom dia pra gente. Olha que... E não é que eles se viram fazendo isso, né? Foi no andar de cima, foi no andar de baixo. Isso pra mim é fantástico. É um puta diferencial. E aí, Aí, gente, quais os desafios do empreendedorismo, né? O que nos motiva e o que nos desafia todos os dias pra gente se manter aí de pé e confiante, entusiasmado, buscando a diferença para o nosso negócio, a diferença para nossa comunidade, para o nosso país. O que vocês acham? Eu volto a dizer, se você tá naquela luta que eu estava lá no início, de correr atrás do rabo, no momento que o país está vivendo hoje, deve ser muito difícil acordar todos os dias. Eu brinco, né, e falo nas minhas palestras que quem opta por empreender, opta por acordar desempregado todo dia. Porque tem dia que você tem dinheiro e tem dia que não. Agora eu descobri que podia ter tido um Prolabore, a frase poderia ter sido outra. Mas eu vou continuar dizendo isso nas palestras, porque gera um impacto bacana. E em todo jeito, eu acredito pra você que tá me ouvindo e que de repente fale, olha, puta, tá muito difícil, não sei se eu vou conseguir. Tente buscar dentro de alguma história de alguém que chegou lá, ou tente ir atrás de Sebrais, associação comercial, tente buscar informação, inclusive para entender se não é o momento de você fechar as portas e tentar de novo num outro segmento. Exatamente. Na minha opinião, até quando você não sabe se você vai conseguir, se você tá nesse momento de dúvida, de desespero, cara, para e vai fazer conta. Mas não faz conta só do teu dia, nem só do teu mês, nem só do teu ano. Projeta isso para 2, 3 anos.
Porque se você tem lá um desafio de 1 ano, onde você vai empreender com um prolabore bem baixinho, onde você mal e mal paga suas contas da tua casa, que você tem que reinvestir na tua empresa, e que você sabe que isso vai durar 1 ano, você tem um comportamento. Se você sabe que isso vai durar 2 anos e você começa a perceber no teu planejamento que o lucro tá voltando, que tua empresa tá crescendo, você tem outro comportamento. Mas se você percebe que isso não vai acontecer, cara, desiste, troca de negócio. Não tô falando pra desistir de empreender. Não. Tô falando pra desistir desse negócio e ir pra outro. E tudo bem, isso não é feio. Tá Feio é jogar dinheiro fora. É isso aí. Entendeu? Então, aprenda a olhar pro futuro. Eu acho que o grande desafio do empreendedor é tirar os olhos do hoje e colocar no depois de amanhã. Não é nem no amanhã. É olhar o depois de amanhã pra entender se o lucro vai voltar pro teu bolso ou se você realmente tá perdendo tempo. Eu já concluo falando que, assim, além de olhar pro futuro, é você olhar no dia a dia, todos os dias. A primeira coisa quando você chegar na sua empresa é olhar pro seu fluxo de caixa e ver se as suas metas estão sendo concluídas ou não, principalmente as suas metas de vendas, e se você vai conseguir ou não pagar suas contas até o final do mês. A melhor maneira do empreendedor buscar conhecimento. Vocês aconselham algum local gratuito? Aí eu vou aproveitar e fazer 2 comentários que colocaram aqui na live, que eu achei super bacana, que uma é o da Gesane, ela falou que buscar conhecimento fez toda a diferença para ela. E uma pessoa, Carmen de Matos, falou que ela acabou de comprar um curso online de capacitação. O que eu achei também muito bacana, que é a questão de buscar conhecimento. O que vocês acham? O que eu acho é que tem que buscar conhecimento mesmo. Mais de 70% das mulheres que empreendem hoje, isso é uma pesquisa que foi feita no Brasil, tem formação, e busca muito conhecimento, curso, e é bem diferente do cenário masculino do passado. Então, buscar conhecimento realmente é muito importante. É aquilo que eu comentei em algum momento, que a mulher ela é louca por conhecimento, por consumir coisas que ela acha que vai agregar. Então é isso. Gente, eu vou deixar já minhas dicas de hoje, da conclusão do tema. Eu vou deixar a dica aqui de um livro que chama As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, do William Douglas e Rubens Teixeira. Vai ter o link aí na live. E a dica da semana que no evento de Mulheres do Brasil vai ter um evento sobre na Mulheres do Brasil sobre políticas públicas no dia 10/10 às 18h30. Vai estar o link aí na live também. Mites, quais são suas dicas de hoje? A minha dica de hoje é o podcast da CBN, Mundo Corporativo, por Milton Young. E ali tem dicas de todas as áreas de uma empresa. São podcasts super gostosos de ouvir. E você pode ouvir no carro, tomando banho, levando o cachorro pra passear. Enfim, não tem desculpa pra não ter conhecimento, gente. A minha dica de hoje é o livro do Maridão. Aníbal Teixeira tá lançando Não Faça Birra, Faça Economia. Transforme birra em educação. Tá muito bacana pro Dia das Crianças. Se você não tem o que dar de presente, finanças infantil. Acabamos de falar disso tudo aqui, né? Se a criança souber lidar com as suas finanças, com certeza dará tudo certo. Pessoal, chegamos atrasada, mas saímos no horário. Para você que esteve conosco nesse encontro marcado, não se esqueça. Segunda-feira que vem, 17 horas, exclusivo FM 97.9 do seu Daio. Gestão com elas. Fomos. Até lá, gente. Tchau, tchau.